Olá, no episódio de hoje vamos dar sequência à história de Lúcio Bala, ele que tem história no Brasil e fora do Brasil, jogou no México, Coreia do Sul, no Kuwait, jogou em nosso estado e tantos outros grandes clubes do nosso país. Lúcio Bala, meu parceiro, agora a gente chega na reta final da sua carreira profissional. Aí eu queria saber de você, quando foi que você parou, qual era a tua idade e como foi enfrentar esse momento difícil, mas é uma decisão inevitável para todo atleta. É verdade. Eu prolonguei bastante minha carreira porque eu fui para Tocantins, né? E joguei no Gurupi, no Campeonato Tocantinense, alguns clubes lá. Joguei no clube da minha cidade, que era um sonho que eu tinha. Era presidente, jogador, era tudo. Olha aí, que legal. Foi bem legal. Foi uma experiência muito boa. Assim, joguei com 37 anos, né? Eu voltei para Tocantins, aí joguei no Gurupi. Joguei 3 campeonatos seguidos, cheguei em 3 finais seguidas, fui eleito o melhor jogador 2 anos seguidos e fui bicampeão. De 3 campeonatos eu ganhei 2. E consegui jogar ainda até os 40 anos, mas eu me preparei para parar, eu já estava, quando eu voltei para Tocantins eu já queria parar. Mas aí vem aquela, jogar no meu estado, sem responsabilidade, sem muita cobrança, e acabou que as coisas aconteceram, deram muito certo. E eu estava jogando ali mais por prazer do que por dinheiro, né? Por você estar feliz de estar jogando. E eu me preparei psicologicamente para parar. E eu não tive muito aquela... Senti falta no início, mas eu não tenho jogador que dá depressão, que fica muito triste. Eu consegui conciliar, parar e seguir no outro ramo aí da minha vida sem muito... De vez em quando eu vejo uns jogos aí, vejo os caras errando umas bolas fáceis, falei, caramba... Dá saudade, mas eu, graças a Deus, eu fiquei bem resolvido assim, quando eu decidi parar. Cara, eu sei que você tem, além dessas histórias maravilhosas de títulos, de conquistas, de habilidades, também tem histórias com atletas e lendas, ídolos do nosso esporte. Fala um pouco aí, na tua carreira, quem você encontrou nesses clubes por onde você passou? Então, o futebol, ele proporciona muita coisa legal pra gente, né? Eu via pela televisão grandes ídolos, grandes jogadores, né? Como Romário, Renato Gaúcho, Viola. Eu assistia na TV e depois, com um piscar de olhos, assim, eu estava jogando com eles, né? Que legal. Quando eu cheguei no Flamengo, o ataque era o Romário, o Sávio e eu, né? Eu era o 7, o Romário 11 e o Sávio 10. Inclusive, naquela temporada eu fiquei atrás, só fiz menos gol que eles, aliás. Eu fiquei atrás dos dois, né? Eu fui o terceiro artilheiro do clube naquela temporada. Foto aí, tem a foto com esses dois? Tem a foto da formação do time, assim, eu agachado do lado do Romário, sabe? Então, inclusive o apelido Bala, o Romário que começou a me chamar de Bala. O Romário começou a me chamar de Bala pela minha velocidade, né? E o Júnior Baiano começou a falar e tal, e acabou pegando esse apelido. No início eu achava pejorativo, não gostava. Aí quando a gente não gosta, não tem jeito, né? Aí hoje não, aí depois falei, é legal, deixa aí, acabou pegando e ficou. E quando eu fui ainda no Flamengo, quando o Romário saiu, inclusive esse dia teve até um TBT aí das páginas do Flamengo, que fez acho que 20 e poucos anos aí, de quando o Romário saiu pro Valência e o Renato Gaúcho chegou no Flamengo. Foi um jogo até... relembrou o jogo do Atlético Mineiro, agora que o Flamengo perdeu de 1-0. 2-0, né? Que foi quando a gente jogou lá no Mineirão. A gente ganhou de 4-2, eu fiz 2 gols e dei uma assistência pro Maurinho. Então eu fui o melhor em campo e tal, e eles relembraram esses dias. E foi a estreia do Renato Gaúcho. Então eu tive o prazer de jogar com o Romário e com o Renato Gaúcho. Renato chegou para substituir Romário, Foi. Acho que a terceira ou quarta passagem dele pelo Flamengo, né? Do qual eu acabei tendo a oportunidade de jogar com ele. É um cara sensacional, muita gente boa, né? Joga pouco futebol, né? Joga muito futebol, E no Santos, quando eu cheguei no Santos também, eu fiz um ataque com o Viola e com o Miller, que era o Miller dos menudos do São Paulo, né? Cara sensacional também, que eu acabei aprendendo muito com esses jogadores experientes aí, eu bem no início da minha carreira. Aí acabei depois o Miller saiu e eu acabei continuando lá com o Viola, chegou a Aristizábal, né? Onde o Viola foi o artilheiro do brasileiro e numa entrevista depois ele falou que eu fui o melhor parceiro de ataque dele. E isso é muito bom a gente ouvir isso, né? Porque a gente se conhecia muito bem. Como eu fiz uma dupla aqui com o Rinaldo, muito conhecido no Fortaleza, que ficou para a história, eu fiz essa dupla com o Viola, do qual a torcida até hoje fala, né? Porque eu machuquei nas semifinais, eu rompi o ligamento do tornozelo. Então acabou que eu não joguei as finais que era, aquela época não era ponto corrido ainda, né?
E a gente ficou para jogar as quartas contra o Corinthians, se eu não me engano. E acabou que, o semi, e eu não joguei. A torcida do Santos até hoje fala, pô, Lúcio, você estava voando, se você não tivesse machucado, a gente teria sido campeão brasileiro aquele ano. Então é muito legal ouvir isso, né? Claro. E essa experiência de jogar com esses grandes jogadores ficou marcado na minha carreira, assim. E convivência com grandes ídolos também, né? Que eu convivi com o Zico no Flamengo, com o Pelé. Fala a história do Pelé aí. Pois é, a história do Pelé é muito engraçada. Muita gente não sabe, porque eu não sou muito de falar. Quem convive comigo sabe que eu não sou aquele jogador que fica falando de futebol. Dificilmente eu falo. As pessoas até me cobram, pô, você tem que falar, cara, contar as histórias que você viveu. De vez em quando eu sento assim com os amigos, até quando eu estou de férias, eu converso muito sobre isso, mas no meu dia a dia dificilmente eu falo sobre futebol. Eu não sou aquele cara, o boleirão, né, que gosta de falar. Então, eu tenho um monte de amigo que adora ficar falando. E como não que eu não gosto, é porque assim, mas é do legal meu jeito também, mesmo. é legal. Mas assim, essa história do Pelé foi muito engraçada, muito legal. Que quando eu rompi o ligamento do tornozelo, né? Eu acabei perdendo as finais do Brasileirão, né? Decisivo, e eu tinha jogado o primeiro jogo da Conmebol, da qual a gente foi campeão, né? Tinha sido o melhor em campo no primeiro jogo. E eu machuquei no intervalo, de um jogo para o outro, no meio da semana. E eu, fazendo fisioterapia, o Aristizábal também tinha machucado na época o joelho, e a gente estava fazendo fisioterapia lá no Santos, e o Pelé estava dando aula na escolinha do Santos. Teve uma época que ele deu aula para molecada lá, na escolinha não, na base. Acho que foi até na época que o Robinho estava subindo e tal. Sim. Aliás, subindo não, ele era bem novinho ainda na época. E o Pelé tinha feito uma artroscopia no joelho e estava se recuperando no departamento médico do Santos. Então a gente chegava lá, entrava na sala para fazer o tratamento, tinha as macas, aí tava Pelé, Aristizábal, Lúcio, Pelé, Aristizábal. Então a gente, cara, e a gente conversando, legal. E o Pelé falando de música, sabe? Sempre falando das músicas que ele faz. Ele é compositor também, né? Sim. Tem algumas músicas aí. Ele sempre muito apaixonado por música e sempre falava pra gente: essa música é minha, essa música aqui, ó, eu fiz, mas eu não coloquei meu nome, ninguém sabe que é minha e tal. Eu falei: caramba, eu conversando aqui com o Pelé, né? Que é o rei do futebol. Pra mim é uma coisa assim que vai ficar marcada na minha memória sempre. Eu não falo muito sobre isso, mas assim, é uma coisa que eu nunca esqueço, assim, que eu vivi ali, que foi uma experiência. Inclusive tem foto com ele, no meu Instagram tem foto com ele que a gente tirou na época. Porque pra mim era um momento muito, muito complicado da minha vida, porque quando eu machuquei meu tornozelo, no dia que eu tive a lesão, antes do jogo, eu disse que a minha mãe tinha sido internada, né? E logo depois eu perdi minha mãe. Então se você ver, a galera ver no meu Instagram, a foto, eu tô bem magrinho, eu já sou magro, mas eu tinha meio que... Estava desanimado, assim, porque lesão, perder a mãe, foi um baque muito grande para mim. E aquilo ali, aquela convivência com o Rei, com o Aristizábal, que era um cara alto astral, com o Rosan, que era fisioterapeuta, que foi até da seleção brasileira, aquilo ali me fez renovar, sabe? E foi uma experiência que do momento triste da minha vida, mas uma lembrança muito boa de conviver com o Rei do futebol, né? Foi o Pelé. Sensacional, sensacional. Eu tive algumas experiências assim, que o futebol me levou, só para completar aqui, claro. Para falar rapidinho. Vai lá, fica à vontade. Quando eu fui negociado do Goiás para o Flamengo, eu fui de férias, eu fui para assinar um contrato lá na sede do Goiás, estava o Kleber Leite e tal. Aí o João Rodrigues Cocá, que até faleceu de Covid há pouco tempo, que era o presidente da Aparecidense lá de Goiás, que é um time em ascensão lá, me chamou para bater uma pelada com os cantores. Vai o Leonardo, eu não conhecia ainda, vai o Leonardo, vai Zezé, vai uma galera, Lúcio, vou te levar, vamos jogar na chácara do Leonardo. Aí a gente foi num bairro, cheguei num bairro lá, Bueno, aí, vamos aqui na casa do Leonardo, vamos encontrar o encontro, todo mundo vai ser aqui, vai a gente ir pra chácara. Aí quando eu subi, aí tava o finado Gaúcho, centroavante, Flamengo, aí tinha outros jogadores, e tava descendo no elevador o Leonardo, aí eu subi, a gente desceu junto, Gaúcho e tal, descemos. Aí quando chegou lá embaixo, tava o Zezé de Camargo, né? Aí eu falei, caramba, e era a época que ele estava estourado, né? Foi em 96, né? 97, no final do ano. Os caras estavam estourados. Aí, vamos pra chácara. Aí eles me chamam de Lucinho lá em Goiânia, né? E o Lucinho vai com quem? Aí o Leonardo, o Lucinho vai comigo. Aí, um poste, né? Carreira, aí, bora. Aí colocou o CD lá do João Mineiro e Marciano, né? Que é conhecidíssimo assim, na música sertaneja, raiz, né? Sim. E começou a cantar, né? Cantando aí na minha cabeça, eu tinha de Alvorada, meu primeiro ano profissional assim, que eu tinha estourado, né? Eu, caramba, o Leonardo tá cantando aqui só pra mim, eu não acredito nisso não. Aí passou o tempo, ele foi um cara que me ajudou muito ele é Goiás,
E ele é muito influência, tinha muita influência lá. Ele cobrava, Lúcio tem que ser titular, bem no início da minha carreira lá no Goiás. E depois teve esse encontro que eu não conhecia. E hoje a gente é amigo. Quando eu vou de férias, jogo futebol com ele, que ele está praticando também. É um cara sensacional. Que massa, cara. É uma história muito legal. Histórias do futebol, né? O esporte proporciona tudo isso. É. Legal. Cara, 2014 para 2015 o Lúcio se aposenta do futebol, mas inicia uma nova etapa de vida, né? Fala um pouco aí, você recentemente estava disputando pelo Botafogo Master, que é o Legend, né? Legend. Estava jogando recentemente, você pratica, é um apaixonado pelo futevôlei. Fala um pouco também aí desse teu momento. Então, quando eu parei de jogar, eu fiquei meio assim, a gente vai jogar os campeonatos de futebol às vezes e quando é jogador, os caras querem chegar junto e eu tava, me machucando muito, até pelo meu estilo de jogo, né? Eu sempre gostei muito de drible, de ir pra cima e tal. E acabava tomando muita pancada e o Rafinha, né? O Rafinha do futevôlei, através de um amigo em comum, o Rodrigão, e um amigo da loja, quando eu vim pra cá eu fiz uma parceria na loja, né? Na VIP Veículos, do Lucas. E falou, Lúcio, tem que jogar futevôlei, cara. E eu já tinha conhecido lá no Rio, né? Mas não tinha jogado. E conheci o Rafinha, que é o professor, que começou a me dar aulas. E eu comecei a jogar futebol e fui me afastando mais do futebol. Só que assim, tem alguns eventos que eu faço, mas eu recebo muita proposta de time de bairros. Pô, Lúcio, vem jogar pra gente e tal. Eu falei, cara, não competir não, amistoso, eu vou e tal, justamente pra não me machucar, porque os caras chegam junto mesmo, né? Eu acabei viciando no futebol e acabei saindo um pouco do futebol. Como você falou, no Legends é um campeonato muito legal porque os ex-jogadores, né? Passa na Sport TV, tudo, é televisionado, e você acaba revendo a galera. Então é um campeonato muito legal que eu joguei pelo Botafogo, acabou que eu não pude jogar o jogo final. Mas assim, a gente acabou não classificando, mas é uma experiência muito boa. E eu acabei nessa transição aí, indo para o futevôlei, né? Hoje, né, como pode ver aqui, essa roupa que eu estou usando aqui é a marca que eu sou representante aqui no estado, né? E a gente abriu uma loja física e eu estou seguindo aí minha parte de empresário também, com material esportivo, que é um meio que eu estou, não só no futebol, né? Aqui, porque é voltado para o esporte de areia e no geral, futebol também, tudo, que é essa marca. Legal. Então, o Lúcio recentemente jogou pelo Botafogo, Legends, é apaixonado pelo futevôlei e hoje também é empresário, já até citou a marca, né? A marca Atleta. E como você falou, não só para o futevôlei, mas o beach tênis que tem crescido muito, tem virado moda. Como é que tu vê, Lúcio? Tu que foi, como você falou, desde sempre no futebol, futsal, e vê essas novas modalidades aparecendo. Inclusive, está acontecendo uma competição transmitida pelo Sport TV de beach tênis. Aí você fala do futevôlei e aí eu coloco na mesa também essa opção do beach vôlei, ou do beach tênis, perdão. Como é que você vê essa chegada de novas modalidades? É muito legal, né? Você vê tanto a altinha também, né? Que está crescendo também, demais. Bem legal, cara. Está crescendo muito. A gente fica vendo. Eu acho legal porque é um leque, né? Vai abrindo mais opções. Antes tinha poucas opções. Até mesmo o futebol era praticado só no Rio, em alguns lugares você não via. Hoje você vê na Sport TV também, transmissão. Isso, né? Os desafios do Romário e a gente sempre vê, né? Passando na TV. E o beach tennis é um esporte também muito democrático, né? Que todo mundo pode jogar. Todos podem jogar, não tem idoso, criança, tudo pode jogar. Igual futebol. O futebol é um pouco mais difícil, mas o futebol você aprende. Quando eu comecei, era negação. Hoje eu já consigo brincar, já consigo fazer uns joguinhos legais com os amigos. Então, é muito legal você ver isso. E eu acabei indo para esse lado, né? Por quê? Porque o futebol, para mim, o futebol, eu falo que os caras chegavam junto, mas a gente tem lesão muscular também jogando futebol, que é muita arrancada, muita mudança de direção. E no futebol eu não tive mais lesões, e foi isso que fez com que eu me apaixonasse. E eu tenho certeza que as pessoas que estão praticando o beach tênis, né, tá gostando também, porque não tem, porque você não tem impacto, né? Na areia, né? Na areia você não tem tanto impacto e queima muita caloria, né? Que hoje em dia, depois aí, principalmente aí, desse Covid, né? A gente sabe que a pessoa tem que cuidar da saúde, que foi uma amostra. Quem já se cuidava, né? Não teve tanto problema, e quem não se cuidava teve muito problema, né? Acabamos até perdendo pessoas sempre próximas da gente, pessoas importantes. E a gente sabe que o exercício físico é muito importante. E esse esporte está dando essa oportunidade para
para as pessoas de todas as idades, né? Eu acho muito legal isso. E uma experiência boa para mim foi, como eu parei de jogar, como você falou, eu tenho meu lado empreendedor. Eu tenho outros negócios, que é em Goiás, Tocantins, que é mais pro lado do imóvel, e eu estava meio na zona de conforto. Falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho muita vida pela frente ainda. E entrei nesse ramo aí, do material esportivo aí, né, da Atleta, que é uma franquia. Você sabe nessas 3 estrelas aqui, você sabe, não? Eu sei, mas... A galera não sabe, né? Explica pra Então, turma. a Atleta é uma marca muito antiga, né, que voltou, que desapareceu, tinha saído do Brasil, voltou agora. E essas 3 estrelas é o tricampeonato mundial da seleção brasileira, né? O Pelé vestiu Atleta há muitos anos, né? Até a Atleta patrocinava a seleção brasileira, isso, seleção brasileira, a federação, e o Pelé, vestiu o Pelé. E os clubes brasileiros todos, até 1978, de 1934, eu acho, até 1978. Então, eu acho que a Atleta é a segunda que tem mais título mundial, eu acho que perde para a Nike, que tem 5. Então é uma história bem legal, né? As pessoas não sabem isso. Em 62 e 70, Brasil, a seleção brasileira era patrocinada pela Atleta. Isso. E é por isso que tem essas 3 estrelas representando aí. Isso é uma curiosidade que muita gente não sabe, né? Porque a Atleta voltou pro esporte de areia, aí as pessoas não conseguem identificar isso. Mas a gente está com muitas vertentes aí, como eu estava falando, pro beach tênis temos coleção, estamos lançando a coleção da Altinha. Pro futebol a gente já tem, que é a Free. Então a galera... Inclusive, falando um pouco da marca, né, das 3 estrelas, tem uma série Onde Mora o Futebol, e se eu não me engano é esse o tema. Isso, Você pode encontrar pesquisando aí no YouTube, no Instagram da @Atleta Fortaleza, tem muita coisa, legal. Cara, falando da tua história, pra gente já rumar para o final, tem algo que você se arrepende de ter feito enquanto atleta de futebol? Ah, sim, tem. Assim, quando eu estava no Cruzeiro, 2002, eu vim jogar a Copa dos Campeões Mundiais, inclusive a gente perdeu aqui a final para o Paysandu. E eu tinha sido o melhor jogador da final do Campeonato Mineiro, em campo. Tinha feito gol na final, tinha sido o melhor jogador. E quando eu vim para cá, o treinador, a gente ficou aqui no Nordeste, jogando essa Copa dos Campeões. E o treinador acabou me tirando. Isso foi 2002? 2002. Eu lembro. O Paysandu foi campeão, a gente perdeu o título aqui, no Castelão até. Lembro. Felipe Melo estava no Cruzeiro nessa época. Isso. Não. Era o goleiro Jefferson, Cris, Luizão, Mike, era uma seleção nosso time. Tanto já eu vou chegar onde eu me arrependi, o erro que eu cometi. Vai lá. E eu tinha me destacado do Cruzeiro e tinha vindo para cá, o treinador começou a me tirar, ele tinha me levado o Marco Aurélio, me cortado, me deixado do banco, e eu fiquei chateado. Falei, caramba, eu fui o melhor jogador da final, campeão mineiro, o cara fazendo isso comigo. Tudo bem que teve um jogo que eu fui bem, outro não, mas isso é normal, oscilar. Aí voltamos, e o Marco Aurélio foi pro Japão, e o Cruzeiro contratou o Vanderlei Luxemburgo. E quando eu cheguei, acabou um treino, entrei na sala, o presidente queria falar comigo, o Perrella na época, falou assim, o presidente do Botafogo está aqui, aliás, esse diretor do Botafogo está aqui e quer te levar para você jogar no Botafogo. E eu no calor ali, estava chateado por não ter jogado aqui, falei, nem pensei 2 vezes, eu vou. Só que o Perrella ainda falou assim, Lúcio, você quer esperar o Luxemburgo definir o time? Deixa ele definir, cara, que se ele quiser você fica com a gente, é você que decide. E eu chateado, falei com o meu empresário era igual um pai para mim, ele tinha que ter sido mais duro, eu já falei em alguns momentos da minha carreira, ele tinha que ter sido mais firme, não vai fazer isso. Ele deixava muito eu fazer o que eu queria, sabe? Aí acabou eu saindo, não que eu me arrependi de ter jogado no Botafogo, mas assim, o Cruzeiro foi tríplice coroa. Naquele momento, em 2002, o Cruzeiro foi tríplice coroa em 2003, no ano seguinte. Era o quê? Era Alex, Mota, Arizaba, David, eu acho. E o Jussier, os meninos, era reserva meu na época, ficava no banco para mim alguns jogadores. Lá, Maldonado, tinha o Luizão, Cris, Maicon, aquela galera. O nosso time foi a base daquele time que o Luxemburgo montou. E eu era um jogador alternativo porque eu ia ser um dos velocistas do que não tinha muito, que era o Jussier, que não era tão veloz, que era um dos que entrava sempre. E eu acabei tomando essa decisão antes da hora. E assim, me arrependo por isso, porque era para mim estar naquela tríplice coroa. Então esse é o arrependimento um dos arrependimentos do Lúcio Bala. Cara, nós vamos entrar agora no quadro de bate-pronto, onde eu cito uma frase, faço uma pergunta, uma palavra, e você responde com aquilo que vem no seu coração, tá bom? Vamos lá. Agora de bate-pronto para você, roda a vinheta. De bate-pronto com Lúcio Bala. Cara, um jogo
inesquecível, o jogo mais importante da sua vida. Tem jogos inesquecíveis assim, não só um, mas eu vou falar o aqui, que tive aqui, né, que foi um jogo que todo mundo fala até hoje, que foi um jogo contra o Vasco, no qual eu fiz 2 gols e fiz um dos gols mais bonitos da história do Fortaleza, no Castelão, que a gente ganhou do Vasco de 4-2. E vou falar de outro, que foi a final, que pra mim foi frustrante, porque a gente tinha mais de 100 mil pelo Flamengo no Maracanã, no antigo Maracanã, do qual a gente empatou com o Grêmio 2-2 e acabou perdendo a final da Copa do Brasil. Primeira bola que eu peguei, fiz o gol na final e a gente acabou perdendo. Esse jogo também fica na minha cabeça porque foi um jogo importante para mim, mas triste porque a gente não foi campeão da Copa do Brasil. São jogos marcantes, obviamente. Isso. E um gol específico pode ser desse jogo ou não? Pode ser de algum outro jogo que você entenda que esse gol aqui marcou a minha história? O gol mais importante para mim, na minha carreira, foi o primeiro gol pelo profissional, os 2 primeiros gols que eu fiz. O primeiro pelo profissional do Goiás, que foi um golaço contra a Jataiense, foi um golaço que eu driblei o zagueiro, o goleiro e fiz gol. E o meu primeiro gol pelo Campeonato Brasileiro, pelo Goiás também, que foi outro golaço contra o Atlético Paranaense, que deu uma característica, né, deu uma chapada na gaveta. E esse gol foi onde iniciou ali o meu, para que eu pudesse me destacar no futebol brasileiro. Massa. Eu sei que é difícil, mas você conseguiria pontuar o melhor parceiro do Lúcio Bala no futebol? Sim. O melhor parceiro de ataque foi o Rinaldo aqui no Fortaleza. Imaginei. De fato essa dupla era absurda. A gente se conhecia muito bem, né? E tanto a movimentação dele, como ele sabia também a minha movimentação. E a gente foi assim do nada esse entrosamento e acabou dando certo. E a gente levou esse entrosamento até hoje. A gente é compadre, a gente é amigo, a gente está sempre junto. Falta ele vir aqui, ele não chegou no maestro da bola não, tá? Trazer ele aqui. Um ídolo pro Lúcio Bala. Zico. Zico não é unanimidade não, mas é a maioria aqui do maestro da bola. Zico é meu ídolo, porque ele me inspirou a ser jogador de futebol. Porque eu lembro que quando eu estudava, eu gostava de desenhar, e eu ficava desenhando ele com a camisa da seleção, aquele 10 quadrado, assim, no short. Não esqueço nunca, e tive o prazer de conhecer também. Foi realização de um sonho para mim. Família para o Lúcio Bala, o que representa? Tudo, né? Minha família é tudo para mim. Eu não sou de falar, mas eu me emociono. Lúcio que é pai do Benjamin. Não, eu sou pai da Leiliane, do Benjamin, da Ana Luísa, e tá vindo o José aí. E tá vindo o José. Nomes fortes, né? Benjamin, José. Legal. Família é tudo, né? Demais. Lúcio, tu falaste de momentos curiosos da tua carreira, você falou de um arrependimento, né? Que foi justamente ter saído do Cruzeiro naquele momento, não por conta de onde você foi, mas porque naquele momento talvez fosse o teu momento também. Mas tem algum momento, tem alguma história, algum momento, alguma decepção na tua carreira que você fala, poxa, eu queria apagar isso, eu não queria ter vivido, não precisava ter vivido. Tem alguma decepção? Não, a decepção é a minha lesão, né, cara? Assim, que me atrapalhou muito, né? Eu nem falei que foi uma das coisas mais frustrantes, assim, pra mim. Se eu pudesse voltar ali e não ter ido para aquele jogo, não ter machucado, acho que foi isso. Porque erro a gente comete, é normal. Mas eu não me arrependo, assim, de ter jogado em nenhum clube. Eu sempre respeitei as cores dos clubes que eu joguei e o adversário também. Você nunca vai ver uma matéria do Lúcio falando mal de algum clube ou que jogou nesse clube que se arrependeu. Né? Como eu vi alguns jogadores fazer, ou fazer chacota com um clube porque está no outro. Eu nunca fui de fazer isso. Então, eu acho que por isso que, até aqui em Fortaleza, né, eu tive uma passagem pelo Ceará, e eu sou querido por todos os torcedores. Muitos torcedores falam para mim, pô, Lúcio, você tem uma história linda no Fortaleza, mas eu sou teu fã, eu sou torcedor do Ceará, eu sou teu fã. Esses dias mesmo, no mercado, o cara falou isso. Então, isso é legal. Como eu encontrei um rapaz que é flamenguista, que falou, Lúcio, eu torço pro Flamengo por causa de você. Você, Romário, sabe. Isso é coisa que fica marcada. Então, o legal é você ser profissional e não ter respeitar todas as cores, todos os clubes, né? E eu fui assim, mas a tristeza maior minha foi essa lesão que a gente não controla, né? Talvez me ensinou muita coisa, mas que eu fico frustrado porque era o momento de eu ir para a seleção, já que o Zagallo no Goiás não quis me convocar. Eu fiquei entre os 11 melhores do Brasileirão, o Zagallo convocou 22 e não me convocou. Eu fiquei um pouco chateado também, fiquei triste, mas o que mais me atrapalhou foi essa lesão. Pouca gente sabe que, vou falar do Lúcio, obviamente, mas, por exemplo, que Ronaldo Angelini jogou no Ceará, que o Bechara jogou no Ceará, que
que o Hélio Carrasco jogou no Fortaleza. Né? Poucas pessoas sabem disso. Mas o Lúcio também passou pelo Ceará, embora seja ídolo do Fortaleza e tenha uma identificação gigante com o tricolor, mas também passou pelo Ceará, teve uma passagem pelo Ceará, né? Sim, e foi assim, eu fiz um contrato de 2 anos, na época quando estava era a mudança do Ceará, o Leitão, Evandro Leitão. Evandro Leitão. E acabou que assim, eu comecei bem, fiz gols, tudo. Aí acabou que chegou o Zé Teodoro, que era um cara que eu tinha como uma inspiração para mim no Goiás, eu joguei com ele no Goiás, né? Uhum. Me motivou demais no Goiás, nos treinamentos, nos jogos. Eu lembro que eu bem novinho, eu era o camisa 10, ele era o lateral direito, estava parando de jogar. Já era um jogador experiente que nos motivou muito. E acabou que ele chegou, me tirou do esporte, me mandou embora do esporte em 2005, aí eu vim para cá, arrebentei no Fortaleza. E também não me quis quando ele chegou no Ceará. Eu não sei porquê, mas coisa do futebol, assim, fiquei meio triste porque era um dos caras que eu admirava demais. É a mesma coisa você ter um ídolo ali, o cara pisar na bola com você, foi o que ele fez comigo, mas faz parte do futebol. Por isso também, uma das coisas que eu não fiquei no meio do futebol. A gente não falou sobre isso, né? Você sabe, mas como você sabe, você é meu amigo, você sabe que eu não participo, não tenho um envolvimento nenhum no futebol, por causa das frustrações que eu tive. Uhum. Para finalizar, algum momento da vida do Lúcio, seja como atleta, seja como homem, seja como família, enfim, algum momento que você escolheria para reviver. Eu quero ver isso novamente. Foi maravilhoso e eu quero viver novamente. Cara, tem muita coisa, mas assim, teve um acontecimento na minha cidade que marcou. Foi quando eu voltei de férias da minha passagem do Flamengo. Aquela época, final do ano, né? Ficava o ano todo, aí eu joguei o ano todo no Flamengo e no final fui de férias em dezembro. Uhum. Aí em Alvorada tem Talismã, que é uma cidade próxima, e Alvorada. Aí quando a gente vai pela BR-153, você para no Talismã, é 30 km para chegar na minha cidade. E quando eu cheguei no Talismã, tinha uma carreata me esperando. Que legal. A cidade toda, o pessoal do supermercado, os empresários colocaram faixa na cidade toda. Bem-vindo, tal, orgulho de Alvorada, tal. Isso eu não esqueço nunca. Isso é uma coisa que está na minha cabeça assim, que foi marcante. Show de bola. Então, chegamos ao final de mais um episódio do Maestros da Bola. Hoje nós recebendo novamente o Lúcio Bala. Já teve o primeiro episódio, agora o segundo episódio. Ele que fez história em nosso esporte, em nosso futebol, no país e no mundo. Um homem sensacional, um cidadão sensacional, um cara que eu particularmente admiro demais. Lúcio, meu parceiro, muito obrigado pela tua participação aqui no Maestros da Bola. Obrigado pelo convite, né? E, pô, um papo muito legal, a galera vai ver aí, vai gostar muito. E obrigado pelas palavras, e você sabe que eu tenho admiração por você e pela sua família também. A gente está trabalhando junto aí com os meninos, né? É verdade. Lá na mídia da atleta, e está sendo muito, muito prazeroso e um aprendizado muito grande. Show de bola. Segue o homem aí, ó, @Lúcio Bala, verificado, tá? Segue também Atleta Fortaleza, atleta com TH. Tamo Show junto. de bola. Meu povo, muito obrigado. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável sempre. Valeu.